Fala galera, tudo certo? Começando mais um Indaiatuba Podcast, sempre ao meu lado ele, o homem dessa voz bonita, cara. Vou falar pra você, toda vez que esse cara abre a voz pra falar no microfone, eu fico com inveja dele, porque ó o cara da voz bonita, hein? Locutor de Antena 1, cara locutor de madrugada, cê é doido, hein? Nosso William Bonner de Indaiatuba, Aguinaldo Oliveira. Que exagero, hein? Eu queria começar assim, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Estamos falando hoje de futebol aqui, de Olho Filhote, lembrando bem. Salve, salve, galera! Um grande abraço a todo o pessoal. Estamos abrindo aqui os microfones, as câmeras do Indaiatuba Podcast, porque hoje o programa tá futebolístico e vou falar pra você, hein? Só nata por aqui hoje, hein? Bola pro mato que o jogo é de campeonato, hein, Aguinaldo? É só você das frases, você tá me tirando, rapaz? Pô, ó, o papo hoje é com os caras que são mais famosos da cidade. Os caras tá com a chave da cidade, os caras tá no hype, tá em cima. Se bobear, os caras mandam mais que o prefeito hoje em dia aqui. Tá sim. Nós vamos falar nada mais, nada menos com o chefão e o auxiliar do Primavera, o nosso querido técnico Fernando Marchiori e o Rafael Marques, esse grande jogador que hoje é auxiliar técnico do Primavera, que, ó, não queria dizer nada não, foi um grande jogador, fez muito gol no Corinthians, tô meio assim pra falar com ele, mas vamos ver se a gente termina esse programa em paz. Tudo bem, Fer? Tudo certo aí? Seja bem-vindo. Tudo certo, prazer estar com vocês, parabéns aí sempre pelo programa e vai ser uma honra a gente passar aqui um bom tempo e batermos um papo. Ô, Rafael, cara, vou falar com você sobre Primavera. Se quiser falar de Palmeiras aqui, a gente vai marcar em outro dia. É só Primavera. Obrigado pelo convite. Prazer sempre enorme estar aqui com vocês, falar um pouco do nosso dia a dia, né, Fê? A gente também não pode deixar de citar também nossos companheiros de comissão, que é o Carlinhos, que é o auxiliar do Fer, né? Eu sou o auxiliar do Primavera da casa, né? Nosso preparador de goleiro, o Carlão, o Thiago, preparador físico, acho que a comissão toda, a Alex ali, então acho que aqui estamos representando, acho que todo mundo da comissão que faz parte disso, né? Então deixar bem claro aí que acho que parabéns a todo mundo, a gente faz um grande trabalho lá. Ô Fer, conta pra gente como é que foi a história desse acesso histórico pro Primavera, pra Indaiatuba. A gente torceu muito, a gente vem acompanhando a evolução do Primavera. O time que daqui 2 anos completa 100 anos, a primeira vez que acessa a elite paulista. Você já se deu conta de que no seu nome também do Rafa estarão marcados eternamente na história do Primavera? Como é que foi essa história desse acesso tão importante pro nosso querido Fantasma? Eu acho que começou há 1 ano atrás, né? Praticamente, vai completar 1 ano, né? Quando o Nenezini, né, nos convidou para sermos inseridos ao nosso projeto junto, né? Com essas pessoas que o Rafa mencionou, o Carlinhos, que é o meu auxiliar, né? Junto com o Rafa, o Carlão, que nós trouxemos, o Thiago, o preparador físico, o João, que nos presta uma consultoria da parte de físio, esses nós trouxemos para se juntar a ele, ao Rafa, ao Arroz, ao Luquinhas, ao Alex, ao Felipe, ao Renan, a Johnny, Dr. Leonardo, né? Toda essa equipe que tinha aqui. Então, ele nos mostrou, né, uma situação de uma SAF que o clube queria crescer. Eu vinha 2 anos trabalhando no Norte e Nordeste, né? E aí eu tive um problema muito sério de saúde com meu pai. E eu conheço o Nenê há mais de 10 anos. E aí foi uma situação para mim ficar mais próximo também de casa, né? Da família. Você é de que região? Eu sou de São Paulo. São Paulo mesmo. E aí deu certo de fazer isso. E aí o meu pai veio, né, a falecer, né? Há quase 1 ano, há 11 meses atrás. E a gente já estava aqui, mas a nossa palavra foi empenhada ao Nenê e iniciamos na Copa Paulista todo esse trabalho. E na Copa Paulista fizemos uma bela Copa Paulista, mantivemos uma base que era o nosso objetivo, conseguir esse acesso. Então iniciamos uma pré-temporada com todos, né, em 21 ou 22 de outubro, né, do ano passado. Então tivemos uma preparação de 2 meses, 2 meses e meio, e fomos montando da nossa forma, eu, Carlinhos e Rafa, junto ao Nenê e ao Rodrigo Arroz, a equipe, ao Igão, né? Então sempre tudo em conjunto, nunca impera ali o eu, é sempre o nós,
né? Então, cada um agrega, discutimos ali, né, para chegarmos num consenso. E aí eu acho que as coisas planejadas dentro, direcionada dentro de uma parte orçamentária pré-definida, pré-estabelecida, estabelecemos as metas, os objetivos por etapas, por blocos. Então, com isso, com o trabalho de dia a dia, essa rapaziada maravilhosa, né? Muito fácil de se trabalhar. Todo mundo é um clube muito pequeno, né? Então, todos nós temos que fazer mais funções. Então, isso também é bacana, é desgastante, né? Te demanda muito tempo para as coisas, mas ao mesmo tempo é gostoso, porque é um ambiente ali sensacional, maravilhoso. Então, nós vamos trocando aprendizados, aprendendo e assim construímos esse acesso. É um técnico gabaritado que o Primavera tem como prazer tê-lo aqui na nossa cidade como técnico, porque tem passagens importantes na Portuguesa, no Náutico, que são clubes bem mais estruturados, bem maiores. Mas a pergunta agora é para o Rafa. Rafa, você chegou, o último clube da sua carreira foi o Primavera, né? Exato. Em 2022. E como que você tomou essa decisão de se tornar auxiliar técnico do clube? E como é que foi para você essa transformação de jogador para auxiliar técnico? É uma nova responsabilidade, é uma responsabilidade que você não está esperando mais o jogador passar a bola para você fazer o gol. Agora você tem que cuidar de um coletivo, né, de ego, daquela briga de vestiário, aquela vontade de ganhar, até chegar nesse acesso importante histórico para o Primavera. Exato. Eu, na verdade, eu nunca tive a vontade de ser treinador, né? E até mesmo auxiliar. Eu acho que ela veio amadurecendo com o final da minha carreira, né? De escutar amigos, pessoas mais próximas. Porque a gente sabe, o meio do futebol, ele é duro, né? E, pô, assim, é difícil de falar de nós mesmo, mas eu tenho um coração muito mole. E o futebol você precisa ser firme, tem horas. Eu falo, eu ainda não penso de ser treinador. Auxiliar sim, porque acho que eu tenho um jeito assim de estar ali. Todos os lugares que eu passei eu tive sempre a porta aberta, porque eu sempre fui um cara que apaziguava a situação, né, puxava um pra cá ali, tentava, né, deixar as coisas sempre bem. E eu vejo um pouco isso da função do auxiliar, por quê? Muitas das vezes o jogador tem receio de ir direto no treinador. Então, o que ele faz? Ele vai no auxiliar, conversa com o auxiliar vem, consegue terminar a situação, deixar bem, tentar poupar o treinador de algumas coisas, porque a cabeça do treinador, que nem o Fer, hoje, cara, eu tenho aprendido muito, muito, muito com o Fer. O Fer, toda a área ele tem um conhecimento, ele procura conhecer tudo, um pouco de tudo, e isso é importante. Para amanhã depois, se o jogador, ou seja lá quem, um fisioterapeuta, um nutricionista, vier falar alguma coisa, opa, não, calma aí. Ele tem conhecimento disso, ele tem o porquê de falar, de questionar. Então, isso eu tenho aprendido bastante com ele. Então, assim, eu já tinha uma outra mentalidade. Eu, quando jogador, eu procurava só estar preocupado em jogar futebol e meu empresário cuidar da parte externa. Tentar estar focado naquilo ali. E hoje, desse lado, não. É uma gestão de pessoas. Funcionários, jogadores, patrocinadores, diretor, presidente. E o Fer faz com maestria. Né? E aí é o que eu falo, eu tenho aprendido muito. E por isso ainda que eu também não me vejo ainda como treinador, sim como auxiliar. Eu quero aprender muito, muito, muito. Eu quero sugar o máximo, eu tenho sugado o máximo do Fer, né? E aí foi que eu falei lá no começo. Então eu não tinha essa vontade. E ter escutado muitos ex-atletas top que jogaram comigo, falaram, pô, Rafa, você que tem essa mentalidade, você tem que continuar, porque senão vai prevalecer as coisas erradas que a gente tem no futebol. Perfeito. E isso hoje é o que não tem aqui dentro do Primavera. Hoje aqui é um clube muito simples, mas um ambiente saudável, de gente profissionais, que quer vencer, que tem fome. Eu falo, o Fê, cara, isso daqui que vocês estão vendo é completamente diferente do campo. Vocês devem ter visto como o Fê, o Fê se transforma. É outro cara. É outro cara dentro de campo. E tem que ser assim, né? Ainda mais hoje na geração que a gente vem vivendo, porque é uma geração que você não pode falar muito duro, porque ele sente, dói. Então, assim, é difícil. Então, eu vim mudando um pouco isso, óbvio, junto com o Nenezino, que é meu empresário, né? A gente tá há 20 anos juntos, né? Que hoje é CEO do Primavera. E aí eu falei, então tá, eu vou continuar, mas assim, eu não quero ser igual todo mundo, né? Eu quero procurar ser o que é o Rafa, o que é o perfil do Rafa. Óbvio que eu não tenho, eu sou o dono da razão, não, mas eu quero seguir a minha linha, como foi. Um cara sempre honesto, trabalhador, sincero, né? O que tiver que falar na cara, a gente fala. Esse é o Fer também, que eu falei, por isso que eu tenho sugado muito dele. E aí, cara, mas eu vou falar,
pesado, mas eu tô adorando, cara. Tô adorando, né? Porque assim, quando eu era jogador, você chega ali no clube, é 1 horinha antes para fazer o tratamento ali, treinou, acabou, você fica na resenha, vai embora para casa. E hoje não, o clube é 12 horas ali dentro, é isso que você falou, é analisando, vendo. Eu falei, eu tenho que aprender muito ainda, tô muito longe de estar perto ainda do que é o perfeito e o que é o bom, né? Então, assim, mudou muito e eu falei, eu tenho gostado bastante e, pô, já no meu 3º ano ali, né? Nessa função nova, já poder ter um acesso aí, eu falei, eu agradeço muito o Fer, que eu falo mesmo de boca cheia, ele veio para afirmar mais ainda o que a gente precisava para concretizar esse trabalho que está sendo feito no Primavera. Então, eu só tenho que agradecer muito e aqui pessoalmente, porque esse gordinho ele é fera. Deixa eu aproveitar o Opa, ensejo só Fernando. para completar o que o Rafa tá falando. Eu acho que as coisas se completam, por isso que eu falo muito do nós. O Carlinhos, que é o outro auxiliar, né? O meu auxiliar, junto com o Rafa, eles são muito parecidos. Os dois, eles têm um temperamento disso aí, ó. Tranquilo. E eu sou o oposto. E eu me transformo no dia a dia, né? Então, eles são os meus contrapontos. E isso também é muito bacana, né? E o mais difícil que se tem é encontrar confiança. Porque quando a gente tem um clube modesto ainda, muito pequeno, eu hoje posso virar as costas e falo, Carlinhos, Rafael, Carlinhos, resolvam, vai lá. Eu posso ficar inserido em algumas outras coisas que me demandam um pouco mais de energia e de tempo estrutural, organizacional, junto com o Rodrigo Arroz, e eles vão tocar para mim, eles vão conduzir. Porque o que o Rafa falou, por exemplo, os atletas chegam neles, mas só que se o Rafa e o Carlinhos tivessem o meu temperamento em alguns momentos, pode explodir e chegar algumas coisas para mim que não são. Então, olha como a troca e o encaixe, a gratidão é de ambos os lados, de aprendizados, né, e de parceria. Então, isso eles têm com maestria, porque eles têm essa flexibilidade por esse jeito que o atleta vai se abrir, que o funcionário vai chegar neles com mais tranquilidade do que já chegar direto em mim em algumas situações, né? Então, ao mesmo tempo, o contratempo e o oposto é verdadeiro do que ele e o Carlinhos representam para mim e fazem, né? Então, eu acredito que essa parceria é isso. E eu costumo dizer, tem momentos da nossa vida que algumas situações de caminhos, nós se deparamos com ela e não sabemos o porquê. Nós só vamos entender lá na frente. E lá na frente está sendo o quê? Está sendo colocada pessoas como o Rafa na minha vida, foi colocadas como o Rodrigo, como o Lucas, esses meninos do bem que amam esse clube e essa cidade. Eu estava falando esses dias, ver após um acesso o Lucas, que é o nosso supervisor, o Alex, que é o menino, né, que é da casa, o Felipe, o Renan, eles comemorarem levando pai, mãe, esposa, filha. Porra, essa turma chorar, porque assim, de todos nós, o que já passou por isso foi o Rafa. O Rafa é o que atingiu para nós, né? O Rafa para nós passa a ser uma referência de alto nível ali dentro. Não só da parte desportiva, mas pelo ser humano, né? É essa pessoa simples, humilde, né? Amorosa, carinhosa que ele é. O dia que ele briga com alguém, eu abraço ele, beijo e falo, não acredito que foi você hoje que fez essa porra, Rafael, eu falo pra ele. Eu vibro, né? Ele dá risada. Eu falo, pô, porque não é dele, não é do Carlinhos isso, né? Então, eu fico muito feliz. Agora, para mim, o meu êxtase aqui foi ver esses caras com as famílias aproveitando, chorando e ver todos. Isso, para mim, foi histórico, né? Foi histórico. Legal, bacana. Bom, professor, me corrija se eu estiver errado. Em 30 jogos realizados aí, não é, nessa competição da Série A2, seu time teve apenas 2 derrotas, inclusive as 2 pelo adversário que ficou com o título, né, o Capivariano. A missão não foi fácil, claro, sabemos disso, mas o Primavera está na elite, então, do Campeonato Paulista de Futebol. E pela primeira vez, você justifica tudo isso, então, a essa equipe que foi construída, vou chamar de família já, então, tá bom? A família primaverina que vocês construíram, não é?
Então, porque ninguém faz nada sozinho. Jamais. E eu acredito que vocês acreditam nessa equipe que foi montada com muito carinho, não é isso? Com certeza, com certeza. Só fazendo uma ressalva, são 31 jogos total que eu tenho junto a eles no Primavera, perfeito. tá? Do Campeonato Paulista, da 2, foram 21 jogos com apenas 2 derrotas. Perfeito. Né? Então, assim, com certeza, esse legado vem do nosso CEO com o nosso presidente, né, Nenê e Igor, né, que são outros 2 seres humanos incríveis, né, o Igão que tem toda a situação da cidade, né, que ele conhece, o Nenê de estar no meio, de ter, é um visionário do futebol, né, da situação, e aí vem pro Rodrigo Arroz, que é o nosso executivo, e dali para baixo vem essa equipe que faz o dia a dia, né, essa família aí que formamos, que fazemos o dia a dia acontecer. Professor e Rafa, alguns torcedores e o pessoal da nossa cidade, eles temem de que o time seja desmantelado para a disputa do Paulistão da Série A1 para o ano que vem, por conta da qualidade dos nossos jogadores. Isso não é nenhum demérito. O jogador que se destaca, claro que tem sempre o objetivo de subir e jogar em times maiores. Como que vocês já começaram a se preparar dentro desse planejamento para a disputa dessa competição que é histórica para o Primavera no ano que vem? Não tem ainda uma preparação início, né? Por exemplo, vai dar aí uma semana que acabou a competição, né? Então nós estamos conversando, no meu caso, com a comissão, estamos vendo a situação de renovação ou não contratual, esse é o primeiro passo. Segundo, se nós ficarmos, tem muita coisa envolvida. Por exemplo, o estádio não é da parte, né, de prefeitura, não é da parte pública, é um estádio privado. Então isso vai demandar ajudas. Nós vamos ter que entender porque vai ter que ter uma remodelação total, o que vai ser gasto ali, o que vamos ter de orçamento para montar uma equipe. Então, assim, não dá para a gente falar da casa pelo telhado sem montarmos um alicerce, né? Então, acho que o primeiro passo é isso. Entender tudo que vai precisar ser feito, que vão ser muitas coisas, tem que ter uma transformação ali, não tem jeito. Hoje nós não temos a mínima condição de um vestiário lá. Por exemplo, se o Cássio for entrar no nosso túnel, ele não cabe dentro do túnel, ele não cabe. O Hugo não passa. Ele só não vai porque ele tá no Mineiro, né? O Rafa tem trabalho, o Rafa vai ficar corcunda ali, ó, se ele não der a volta. Então eu costumo dizer, a gente tem que ser muito claro. Eu costumo dizer que o nosso país, né, hoje, principalmente o esporte, o futebol, que é uma paixão nacional, nós não somos acostumados ainda a lidar e tratar com a verdade dos objetivos e do que nós temos que fazer juntos. Hoje o Primavera tem que se estruturar muito e lutar muito para permanecer. É a única coisa que a gente tem que rezar muito. Hoje o Primavera não tem outra condição fora disso. Entendeu? E isso não é ser pessimista, isso é ser realista perante uma condição. Haja visto que o clube vai ser centenário e nunca conseguiu. Né? Então a gente tem coisas muito deficitárias, não temos energia, não temos nada. A verdade dura, nua e crua é essa. Então como que a gente vai programar para isso? Por exemplo, o Campeonato Paulista de competição igual isso é 2 meses e meio, 3. O ano que vem é ano de Copa do Mundo. Como é que você vai trazer um atleta, por mais que você vai falar, eu vou pagar X para um atleta aqui, que é o Rafael Marques, está lá no Sport Recife. Rafael hoje é o Rafa, a esposa e 3 filhos, um exemplo. Como é que eu vou oferecer 4 meses de contrato para ele contra 12? Como é que ele vai largar tudo isso? Como é que eu consigo trazer tudo isso? Então são coisas que as pessoas acham, porque subiu? Não, que vai ser. Pelo contrário, as cidades que conseguem esse feito têm que desfrutar ao máximo, aproveitar para se estruturar e principalmente, o que eu vou falar agora, precisa de ajudas de todos os setores e união para conseguir uma permanência e tentarmos conseguirmos a vaga no cenário nacional, que seria Série D e Copa do Brasil. Para aí sim o clube pensar em começar a ser clube de verdade. Esse é o ponto que nós precisamos da cidade de Indaiatuba, que é uma bela cidade, que tem tudo isso, né? Então, se eles quiserem isso, é isso, porque agora vai aparecer um monte de gente querendo surfar na situação, né? Então, surfar na situação é fácil, né? Agora precisamos
ter isso, sabermos da realidade, para que cada um, né, dentro da sua hierarquia aí, que compete as funções, possa. Mas hoje a nossa realidade é essa. E hoje, por exemplo, na situação de hoje, não consegue nem receber jogos no período noturno. Precisaria trocar toda a iluminação do estádio e ampliar a capacidade em 3.000 lugares. Isso é o básico para poder receber um jogo de Paulista de Série A1. Isso, você precisaria, que é 10.000, mas, por exemplo, só que dentro desses 10.000, por exemplo, aí você tem uma série de exigências, que é gramado, que é vestiário, que é banheiros, que é a segurança, que é uma série de coisas. E até o entorno Né? do estádio, que a parte de mobilidade urbana, as ruas são muito Perfeito. estreitas, né? É isso. É bem, você precisa começar a fechar as ruas muito antes, então a localização do estádio do Primavera já não é uma localização muito própria para você ficar ampliando a capacidade do estádio, né? Um detalhe, né? Você vê que tem... É assim, o Primavera, ele tá num processo, né? Você vê, as pessoas não sabem muito o que acontece lá dentro, em torno. Muitas das vezes não, a maioria das vezes, dos jogos em casa, a gente tem que liberar a nossa sala para liberar, ou para o VAR, ou para a polícia, para o doping. Então, olha quantas coisas camufla, né, a questão do... E uma pequena que você está dando exemplo, pequena, né, Rafa, exato, né? exato. Uma coisa muito simples, Simples, né? uma coisa bem Perfeito, simples, perfeito. simples. A gente, no dia de jogo, que a Itália, onde a gente ainda discute, conversa certo algumas coisas, a gente tem que sair da nossa sala, ir com uma salinha pequena ali dentro do vestiário. Então, assim, ela tem que mudar muita coisa ainda no Primavera. Óbvio que na euforia, na empolgação, todo mundo, opa, tá na primeira e agora é isso. Não, calma. Acho que é difícil subir. O mais difícil é permanecer. Isso pode ter certeza. E há a possibilidade, então, de tendo todas essas mudanças estruturais aí para serem feitas no estádio e no clube como um todo, que o caminho mais provável seja mandar os jogos em Itu, em Campinas. Como eu vi que foi aberta uma negociação até com a Ponte para que os jogos da Copa Paulista sejam mandados no Moisés Lucarelli. Não sei se é verdade, se procede, se não. Isso aí é uma coisa que compete ao Igor e ao Nenê, né? O Igão e o Nenê. Mas com certeza, se a gente jogar a Copa Paulista e se começar o processo de reforma, é isso. Mas eu tenho certeza que, assim, nunca foi e nunca será cogitado jogar um Paulistão fora de Indaiatuba. Isso eu tenho essa certeza para passar para vocês. Agora, tempo de demanda, de reforma, disso, aquilo, a pessoa adequada para tratar isso é o nosso presidente. Mas precisa começar hoje, se quiser receber. Pensar isso já Porque antes, uma né? reforma de estádio é um negócio que demora Muito tempo, grande, né? exatamente. E a preparação já tá aí, né? Porque queira ou não queira, aí no próximo ano, o Primavera deve receber aí grandes nomes, né, do cenário futebolístico nacional. E pelo menos uns 4 jogos aí, né, que grandes aí dentro do campeonato. E essa estrutura precisa realmente acelerar, né? Porque nesse momento não tem condições nenhuma em receber aí essa mudança, né, professor? Não tem não. Precisa, agora eles estão conversando, já estão, né? O Igor, presidente, o Nenê, já estão em contato direto com a federação, com engenheiros, né? Fazendo tudo isso, né? Agora, os promenores aí eu já não... O que também é um negócio, né, é discutível, é que, por exemplo, no modelo que a Portuguesa fez nesse campeonato, né, vendeu o mando de campo com o Corinthians, eu falo do Corinthians porque que eu acompanho, mas vendeu o mando pro Corinthians, foi realizado no Pacaembu o jogo, e acho que tiveram uma divisão melhor na questão da bilheteria. Não sei se pro Primavera é interessante, sei que não é a área de vocês, a área de vocês é mais técnica, mas é uma possibilidade também por conta da receita dos clubes, né? E o Primavera vai precisar de bastante receita no ano que vem, até para fazer a contratação de jogadores em época de Copa do Mundo, são contratos menores de 4, 6 meses. Então, assim, é tudo uma questão de planejamento que às vezes a gente não tem essa noção, mas ó, como um pequeno papo que a gente vê aqui, já vê o que precisa ser feito, que o caminho não vai ser fácil. Mas, por exemplo, isso que você mencionou agora, o Corinthians vendeu para Brasília, não lembro a equipe, não foi no Pacaembu. Pacaembu, a Portuguesa passou a se jogar por conta da entrada da SAF e da transformação que vai ter o Canindé. Ah, sim. Certo? Então, até esses dias eu tava vendo um papo do CEO deles lá, eles estão loucos para sair do Pacaembu
Porque o jogo no Pacaembu, para eles, com tudo, custava 180 mil reais. Se você fizer isso no campeonato, são 2 milhões de reais. Pensou você demandar 2 milhões de receita de reais para aluguel de estádio, para infraestrutura de estádio que não é seu, e você deixar de investir isso no seu time? Você perde um poder aquisitivo de enfraquecimento gigantesco de orçamento. Então, é uma coisa que, né, nós temos aí as pessoas competentes para isso, mas é uma coisa que tem que ser analisada muito para que você não desfalque, porque você tem que sim investir em tudo, mas o principal de tudo é na equipe, que isso já é difícil de ter. Até levando em consideração então isso, pegando esse gancho aí que o professor está falando, professor Fernando, atletas, claro que o time do Primavera que disputou e deu acesso aí, é difícil a gente falar assim, não, 100% vai permanecer com a gente aqui e tal. Existe agora contratações e vamos dizer assim, uma restauração, né, de todo esse plantel aí. O professor já tem uma expectativa também para esse novo plantel chegando. Ali começa um novo trabalho ou esse trabalho é uma continuidade desse ano, professor? Depende da renovação né? E da parte orçamentária. Então é isso que eu falo. Não dá para falar nada disso sem termos esses alicerces e esse entendimento. Né? Porque tudo isso passa por obras. Vai jogar uma Copa Paulista? Tá. Qual vai ser o orçamento? Tá. Então não dá para falar de renovação ou disso se a gente não sabe nem o orçamento ainda, né? Então esse orçamento, tudo isso, eu tenho certeza que vai ter que ser o mínimo possível nesse momento por conta das reformas, das mudanças. Então isso é uma coisa óbvia. Agora, a demanda do mercado, de procura, da valorização que os atletas obtiveram merecidamente, justamente, nós não sabemos o que vamos conseguir segurar ou não. Aí, para o ano que vem, nós não sabemos o que vamos ter de receita, de cota, né? Porque esse ano, o patrocínio na Série A2, né? A venda, a visibilidade é uma. E esse ano, pela primeira vez na história da Série A2, os 2 jogos da finais foram transmitidos por todas as televisões, o YouTube, né? Todos os que adquiriram né, o campeonato foi passado para o mundo todo. Isso Pela primeira vez da história dessa divisão. Agora, a gente não sabe quanto vai ser o orçamento para ano que vem, por tudo dessa conta aqui. Agora eles estão levantando, fazendo esse levantamento, para que daí a gente possa discutir tudo. O primeiro passo passa pela nossa permanência ou não. Né? Não, e vai ficar. Vamos torcer para que... Estamos torcendo já, né? Vai lá, Rafa, fala com o Nenê lá para... Ele não sai já. Viu? E só o campeão da A2, né? De fato, vai para a Copa do Brasil. Ou para a Série D Não. A Série A2 não tem mais isso. Aonde se consegue essa vaga foi na Copa Paulista. O campeão da Copa Paulista, o ano passado, foi o Monte Azul. Então, ele escolheu a Série D desse ano e o vice ficou com a Votuporanguense, que automaticamente jogou a Copa do Brasil. Poderia escolher. Poderia, o campeão só da Copa Paulista que opta por escolher. A A2 não tem. A A2 não tem. A A2 é simplesmente o acesso. O acesso dá um. Bom, o último ano que foi isso, que dava vaga para a Copa do Brasil, foi em 2019. Após isso, até agora, não teve mais. Ô, Rafa, como é que é lidar o dia a dia com os jogadores? Você que tem muita experiência aí nessa parte de vestiário, né? Lidar com o ego, lidar com o dia a dia do jogador. Você começou sua carreira em 2002, como jogador? Não, jogador eu comecei bem antes. É que meu primeiro jogo como profissional foi em 2001 pela Ferroviária. Ah, tá. Que ainda lembro naquela época era uma B1, acho que era. B1, ainda tinha B1, grafite. B2 e B3. Tinha grafite na Ferroviária, Tabata, ainda tinha grandes jogadores naquela época. Legal. Foi mais 2001, primeiro jogo. Cara, você começou a ser jogador profissional e conseguiu sucesso na sua carreira numa época que a internet era uma coisa. Que você não tinha Instagram, que você não tinha o TikTok, que você saía pros rolês, tomava umas cachaças e ninguém nem via, escondia. Eu acho muito interessante o Ronaldo contando as histórias com o Romário, assim, eu acho, cara, tipo, olha a grandeza do jogador. Ele ia treinar no Real Madrid, mas... sei lá, o treino era às 10 da manhã no Real Madrid. 7 horas da manhã ele tava pegando um jato de Paris porque ele tava na balada no dia antes. Hoje em dia isso é inconcebível, cara, porque a internet, Instagram, TikTok entrega. Como é que é lidar
com essa evolução, não apenas de uma nova geração de jogadores, mas para essa geração conectada, cara, essa geração de Instagram. Já pegando essa gafe do Ronaldo. E hoje, o futebol não permite mais isso. Né? Não permite mais. Hoje, na verdade, você sempre teve que ser muito profissional, né? É que antigamente você tinha os Costa Larga, que era protegido por presidente, diretor, né? Às vezes algum treinador ou outro. Mas aqueles que resolvia, certo? Hoje não tem mais isso. Vamos dar um exemplo. Suponha que a gente tem um jogador lá que a gente paparica pra caramba e abraça, e ele não é um cara profissional, consciente, né? Tem a conscientização de estar ali, pô, cuidando e tal. E você pega um atleta que, de nível técnico talvez um pouco mais baixo, mas que tá ali todo dia, chega uma hora, empenhado e tal. Automaticamente, o grupo hoje, ele fala assim, Ele exclui, né? Você treinador quer abraçar ele? Então tá, fica você aí, aqui estamos nós. Então, automaticamente, isso tem dentro do vestiário. Antigamente, não. Né? O cara tinha costa lá, o cara era foda mesmo. Hoje, não, cara. Então, isso é legal, né? Porque você vê que eles têm essa conscientização, né? Não vou falar que também tá perfeito, não. Tem muita coisa ainda que mudou muito por causa do celular, né? Hoje, às vezes você entra ali dentro do vestiário, do nada ali os caras estão tudo no telefone. E antigamente não, a gente entrava dentro do vestiário, ficava conversando, batendo papo. Isso ajudava até mesmo dentro de campo. Hoje eles não têm isso. Hoje eles querem pegar o telefone para quê? Para ver como o cara dá uma lambreta, um chapéu, uma caneta, e não como ele se posiciona corporalmente, o cara da posição dele, como que ele faz, como que ele... Estudar o cara. Estuda a leitura dele. Não tem, isso não tem. Isso eu garanto, a gente garante que não tem mais isso. Então é difícil. Muitas vezes a gente manda o material todinho para eles do jogo, vai ver lá, isso é uma coisa que foi mais briga com ele. Porque às vezes tem que punir os caras, porque senão os caras vê um ou dois e, cara... E tem que ver. O Fer usa a palavra como é, a gente como é que fala? Meros facilitadores de caminho, né? Sim, é Porque, perfeito. né, você passa Perfeito. todo um estudo pro cara, ó, o cara faz isso, o cara dribla pra lá, o cara dribla pra cá. Pô, isso é muito trabalhoso pro Vitor, nosso analista, pra gente junto. Demanda, pô, a gente chega no clube 7h30 da manhã e não tem hora pra sair, né? Então, pra você dar tudo isso, aí você chega lá numa palestra, a gente coloca, a gente pergunta, né, Rafa? Quantos viu? 4, 5, e aí a gente tem um controle, né, de quantas visualizações. Aí eu vou, Rafa, você viu? Carlinhos, você viu? Pergunto pra comissão. Todos da comissão que falou que viu, eu já diminuo ali, aí fica menos ainda do que eles viram, né? Você tá entendendo? Porque eles ficam no que você falou, TikTok, isso, vendo essas coisas. Então, é uma briga nossa constante com eles, com isso. Mas né? você não tem ninguém no vestiário que faz. De novo, vou parafrasear o Ronaldo também numa outra entrevista dele. Ou algum jogador que fala assim, mas, ô professor, por que eu vou ver vídeo? Eu não conheço os caras, mas os caras me conhecem. Nesse nosso nível, nós não temos nenhum pra fazer isso, né? Por isso, né? Acho que Vamos Você leve, nesse né? outro nível aí do Rafa pra lá, aí até tudo bem, mas nesse nosso... Não dá Vamos pra falar, salvar. Fê, acho Não que até mesmo lá, né, a gente fala nata na nata. Não tem mais isso. Não tem, Não né? tem. A gente tem sofrido aí, a gente vê com a seleção também. Nossa, né? que vergonha. Não tem como, cara. Hoje é que eu falei, não tem mais espaço pro antigo boleirão. Vamos aqui falar o futebol, o português bem claro. Não existe mais. Esses tipos de jogadores estão ficando para trás. Hoje a gente, teoricamente, prefere, óbvio, é uma comparação boa, mas eu prefiro ter um jogador que seja muito mais profissional, né, dedicado, do que ter um cara com muita qualidade e não entregar, não competir. Hoje você tem que competir, não tem como, não tem para outro como correr. Porque isso vem com a transformação, né, gente? Se a gente for passar assim e ver, né, das gerações, das décadas, isso tudo é normal. Então, a evolução. O futebol, lá atrás, ele não tinha uma exigência física que se tem hoje. Um emprego tático Né? em campo, Um emprego defensivo. tático, exatamente. Se você não tiver fisicamente na ponta do casco, você não consegue. Antigamente, você ficava lá, tinha um atacante que não voltava para marcar. Mas por quê? O jogo era mais lento, o jogo era mais técnico. Então, essas valências sobressaíam nisso. Aí, a gente vai vir para uma parte financeira. Hoje, qual a empresa que se admite um jogador ganhar 2 milhões, 2 milhões e pouco, 1 milhão e pouco, entre imagem, que ele também, né, vende, produz, mas você tem um gasto com isso, que ele não entrega. Perfeito. Como é que você vai sustentar isso? Né? Então, não fecha a conta. Não dá para que as coisas hoje sejam como era antes com tudo isso. Então, eu acredito que a mudança só vai piorar.
Porque hoje a gente não tem mais tempo de nada. Olha o que a FIFA tá fazendo no futebol. Esse ano tá entrando um Mundial no meio do ano. O ano que vem tem Copa do Mundo. Aonde tá mais as férias dos atletas? Aonde? Não, tá cada vez mais pela parte financeira, se vendendo o produto e você tendo que se adequar. Inflando o campeonato também, né? A Copa do Mundo era, Com certeza. era um número de classificados para a Copa do Mundo de seleções. Entendeu? E agora você tem uma. vai aumentar. Já aumentar. Inclusive, É o isso. Brasil só vai ser classificado porque por conta de são 6 vagas diretas e um de repescagem é muito difícil. Não, Fica ou seja, fora, o futebol virou um negócio. Né? Exatamente. E se você pega, por exemplo, que na nossa, trazendo para nossa realidade, que é mais simples, né? O nosso campeonato paulista começou 15 de janeiro, perfeito, Rafa? Foi, né? Isso. Do dia 15, da primeira rodada até a 14ª, foram 3 jogos por semana. Era sábado, quarta e sábado, sábado, quarta e sábado. Se o cara não for atleta, se o cara não for profissional, com viagens. Então você pega aí, por exemplo, Presidente Prudente. Nossa senhora. O cara que joga em Prudente, que o cara pariu. tá viajando a cada 2 dias. Eu trabalhei em Lucas do Rio Verde. Nós subimos uma equipe da Série C para B do Brasileiro, que é interior do Mato Grosso. Então nós chegávamos em Cuiabá, você tinha mais 5, 6 horas de ônibus, se você não encontrasse nem mais um acidente na estrada. Trabalhei em Cuiabá, por exemplo, ABC, trabalhamos em Natal. Os voos só são 3, 4, 5 da manhã. Uma das piores coisas que tem para o atleta é você perder uma noite de sono. Sim. Isso para você recuperar, você não recupera. Isso é fisiologicamente, são dados comprovados, científicos. Então envolve muita coisa. Hoje, como o Rafa falou muito bem, se o cara não conseguir ser profissional, o mercado exclui. Exclui. Automaticamente. Você, como um dono de uma empresa, você não vai querer contratar Com um certeza, cara que te traz dor de cabeça. Você prefere contratar um cara que te entrega, mesmo ele não tendo tanta qualidade, Perfeito. mas que ele te entrega, que, né, o retorno, do que você Perfeito, pegar um cara né? problemático que te dá dor de cabeça com isso, com certeza. aquilo. É isso. Isso aqui, isso chegou no Brasil, porque lá fora sempre foi assim. Eu fiquei 4 anos no Japão. Contando rapidinho. Era para eu ter... Quando eu saí da Turquia, era para ter ido para a Alemanha, certo? E aí um diretor do Japão veio para cá, ver alguns jogadores, e acabou que não gostou de que viu e chegou e perguntou, né? O pessoal do escritório falou, pô, mas você tem mais algum jogador? Eu falei, tem um Rafa aqui, acabou de entrar aqui dentro do escritório. Eles viram um DVD meu só, um DVD, não viram eu no jogo, nada. E gostaram do material tudo e falou assim, a gente quer jantar com ele. Isso na sexta. Jantei com eles na sexta, na segunda eu fechei o contrato. Que legal. Porque eles queriam ver também Conhecer assim, o seu tete a perfil, tete. né? O Conhecer seu perfil de ser japonês humano. Japonês é? Certinho. é muito, cara. E muito. só pegando um ganchinho, como é que foi esses 4 anos do Japão? 4 anos? Maravilhoso. Eu falei, eu quero... Óbvio que a gente... Mas eu falei, gordinho, uma coisa é assim, ó. Se aparecer o Japão aqui amanhã, vamos embora logo. Japão, é assim, eu falando é difícil você séries, entender, né? é maravilhoso, cara. É assim, aprendi muito como ser humano também. Eu falo que as 2 catástrofes na minha vida tiveram, vamos lá. A gente fala o Covid, não deixa de ser uma catástrofe. Claro. Né? E o tsunami que teve em 2011. Eu estive lá. Acho que se fosse para escolher o lugar perfeito, era lá. Porque lá você sabe como que é o ser humano, como eles agem nesse momento de catástrofe, de pensar no próximo, Ô, Rafa, de ter a conscientização. Desculpa te cortar, irmão. Conta pra eles. Ele me contou um negócio que eu achei fantástico. Conta daquela que você ia pegar o avião, que o cara falou da radiação. Isso Onde era isso? Diferente ao Japão, no perigo Japão. do que Japão. estava acontecendo no país. Teve o terremoto e teve uma usina, acho que de Fukushima, que ela chegou a... Né, Tem um vazamento. Vazamento Acho que eu me lembro dessa história. Olha que legal. Como falar? Radiação. Radiação. E aí houve a preocupação muito grande. Assim, mas nós estrangeiros que não sabia muito como que estava acontecendo. E a gente sabe, se tratando de Brasil, muita gente pensava, mas estão escondendo de nós alguma coisa. Que é assim, né? A cultura nossa é isso. Era essa, né? É, referência mesmo. Brasil, pô. Os caras estão escondendo também. E aí parou-se o campeonato. Na verdade, tinha acabado de começar o campeonato, fazia uma semana, teve o terremoto, parou. E aí eles falaram, a gente vai parar, Rafa, agora, até normalizar tudo, a situação. Você viu que tem a questão da usina de Fukushima. Eu estava a 300 quilômetros ali, era perto de Sendai, né? Já é longinho até. Longinho, né? mas, né? Ter extensão, né? E
Até porque a questão do terremoto em si eu já estava muito tranquilo. Porque é natural. É natural. É corriqueiro isso lá, não é? Corriqueiro, pra você ter uma noção. Quando teve o terremoto, que foi de magnitude muito alta, Sim. eles estavam construindo a Sky Tree, que é aquela uma das maiores torres, né? Que tem. Sei. Não afetou em nada a construção. Nada. Porque é um país preparado para isso. E aí o diretor falou, Rafa, ó, a gente vai liberar vocês, né? Você volta pro Brasil. E assim que tiver normalizada a situação aqui, eu ligo para vocês e vocês voltam. Aí eu falo, mas pai, eu tô preocupado com a questão da radiação. Ele falou, Rafa, vou te dar um exemplo. A radiação que você pega desses 2 voos, que é voo, eu pego um voo para a Europa, né, o Dubai, e depois Japão, né? São 2 voos. A radiação que você pega no voo é muito maior do que a radiação que está acontecendo, que está vazando lá, que possa chegar aqui. Então é para te tranquilizar. Olha isso, então eu fica achei tranquilo fantástico, o Rafa contou. que não tem problema algum. Aqui vai ser sempre muita transparência. E se você se sentir à vontade de voltar para cá, você volta. Caso não, a gente rescinde o contrato. Olha aí. Natural. A gente não está acostumado com isso aqui, né, no Brasil, né? E aí dentro disso, a gente tava preparando os estádios para a Copa do Mundo. E aí eu voltei para cá e todo mundo, porque assim, você fica com aquela imagem que você vê, você estando lá, você tem um pouco mais da noção. Né? E aí o pessoal, não, mas por que você vai voltar? Por que você vai voltar? Eu falei assim, eu vou voltar porque eu confio no país que eu tô. Eu confio no povo japonês. No diretor do clube. E se você tiver a noção do que é aquela cultura, vocês vão falar assim, pô, Rafa, vai com Deus, vai logo daqui. E aí me perguntaram, eu falei assim, ó, em entrevistas mesmo, que começaram a me entrevistar, eu falei, ó, pode escrever, o Japão vai se reestruturar em poucos meses e o Brasil não vai ter feito o primeiro estádio para a Copa. Mas foi dito e feito, não foi. Foi 4 meses já. Onde foi? Acho que o Impus ali foi em Sendai, se eu não me engano. Aí, o que a gente fazia? Todo jogo em casa, a gente fazia arrecadação de alimentos. Para que, quando a gente fosse jogar em Sendai, a gente levaria os alimentos para poder distribuir em certos pontos. Legal. E depois do jogo, a gente foi dar uma volta para onde chegou o tsunami mesmo. Cara, já estava tudo limpo. Nossa. Tudo certinho no canto, assim, o entulho. A cidade toda certa. Então, assim, eu falei, eu sou suspeito para falar. Mas o Japão, eu falei, Fê, a partir do momento que você tiver uma proposta do Japão, cara, vá com Deus. Vá com Deus. Vai ser feliz. Você desenrolou no japonês lá também um pouquinho? Arigatou, na pastel de flango. O dia a dia. Pastel de carne que é flango. A gente tem tradutor, né? Facilita a vida, né? Facilita. Eu fiquei, antes do Japão, fiquei 4 anos na Turquia. Lá eu aprendi o turco. Né? Aprendeu? Aprendi o turco. Manda uma frasinha aí em turco pra nós. Hoje de manhã agora. Günaydın arkadaşlar. Bom dia, meus amigos. Caralho! Quem sabe vai dar ao vivo. Eu esqueci um pouco ainda, porque você para de praticar, você passa a esquecer. Né, então, assim, isso é um país completamente diferente, né? O turco, um país muito parecido com nós, né? A cultura assim, totalmente diferente. diferente. Tocar, tal, o japonês é mais na dele, espera ter confiança para depois trazer. Isso. Mas, assim, é um país que eu amo e, obviamente, se amanhã depois tiver a oportunidade de trabalhar lá, já até falei, Fer, me leva que eu vou junto também, cara. Bora. Ô, Fer, no seu caso que você, pelo menos não tenho aqui no currículo que você tenha treinado algum time fora do Brasil, mas você passou pelo ABC de Natal, Sampaio Correia, Náutico, que são times do Nordeste e que são cidades menores não, menos estruturadas, eu diria, que aqui onde nós estamos, né? Indaiatuba, muito Sudeste, próximo a São Paulo, a Campinas. Você sente que isso também é uma dificuldade na estrutura da cidade? Você percebe que o Nordeste está numa situação que o Sudeste, aqui na nossa região, é um diferencial? Acontece sim, claro que se tem, né? Mas é que são situações que completamente, como você falou, acabam sendo diferenciadas. Mas assim, por exemplo, vamos lá. Aqui a nível dessa estrutura, dessas coisas de parte hospitalar, né? Parte de tudo isso, nós estamos mais estruturados. Mas, por exemplo, você vai trabalhar em Natal, né? Natal é uma capital boa e assim, só que lá vive-se da parte de turismo. Lá você não tem indústria, não tem isso. E lá você vive o futebol, que aqui no interior é a nossa dificuldade maior. Lá a paixão que eles vivem, o tal do futebol, é um troço avassalador. Avassalador. Você vai ver lá, o Campeonato Potiguar não tem nada.
Porém, hora que joga ABC e América, É, meu amigo do Eu céu. estive lá, eu aquilo, notei isso. Ó, aquilo ali é, né? Pegado. É muito louco. Eu fiz só um detalhe. É, claro. No primeiro programa de rádio, eu trabalhei na Rádio Gazeta AM lá em São Paulo uma época. E o primeiro programa de esporte que eu fiz chamava-se Nordeste Futebol Clube. Ah, que legal. Era um programa. E eu era setorista do América de Natal. Então, olha, Né, então. de 2013 a 2015, mais ou menos. Aí eu passei para outro programa, disparado no esporte, que eu passei a cobrir um Palmeiras de um certo jogador daquela época. Acompanhei alguns jogos. Essa lá. mágoa vai até o final do programa. Então eu Ah, mas vejo que isso é legal, e outra coisa que eu vejo que se destoa muito para nós, que para nós é muito mais difícil. Eles, para conseguir a vaga para o cenário nacional, para jogar competições como Copa do Brasil, Série D, Série C, o caminho deles é mais fácil do que o nosso. Porque, por exemplo, aqui você vai pegar uma Série D, que eu vou falar a última divisão nossa, né, do Campeonato Nacional. Vai jogar Água Santa, Portuguesa, Inter de Limeira, aí você vai pegar a região aqui do Paraná, Santa Catarina, esses são os seus cruzamentos, Rio de Janeiro. Lá não. Então aqui, por essa a estrutura, né, que é onde a economia, né, de trabalho te potencializa mais, permite mais um equilíbrio, né, e uma dificuldade maior. Então lá, por exemplo, o América de Natal vai jogar a Série D. Então, por exemplo, é o América e mais 2, 3 da região que vão ter um poder aquisitivo maior para poder conquistar, né? Então acho que fica mais fácil, né? Isso é muito interessante, né, Aguinaldo? Você vê que o Brasilzão e o mundo é uma coisa tão completo. Tomara que essa experiência aí do Rafa e do professor se mantenham aqui na nossa cidade, que certeza que o Primavera, o primeiro objetivo é ficar na Série A1 do Paulista, se manter aí. Porque, olha, eu diria que é difícil subir, porque sobe 2. Eu acho até uma situação meio ingrata do campeonato. Um regulamento eu acho chato. Cara, você dá pouca oportunidade. Só que também para você cair de uma Série A1... É muito fácil e rápido. É muito fácil. Cara. Não, sobe 2 só, irmão. Sobe 2. E cai os piores, assim, daquela competição. É fácil se você não tiver estruturado. É penoso, é verdade. Professor, que tem uma experiência vasta aí com vários times aí, né? Como já foi dito aí, alguns deles aqui. O professor também tem uma história bacana aí, com pelo menos 6 acessos aí, não é? Na sua carreira. Isso realmente nos deixa mais animados ainda, né? Com o Primavera aqui. Eu tô completando meu 10º ano de treinador com 12 conquistas entre acesso e títulos, né? Graças a Deus a gente vem participando disso, agora junto dessa turma toda aí maravilhosa, né? Então eu sempre agradeço com cada um que eu passei. Cada um me ajudou, cada um me ensinou, cada um me proporcionou, né? E nesse último ano nós junto aqui com essa turma aqui de Indaiatuba estamos tendo essa bênção aí, sendo agraciados. Não, eu tenho certeza que em breve a gente vai ver vocês... Não, deixa o Rafa aqui em Indaiatuba aqui pra tomar conta do Primavera. Senão eu vou deixar o Primavera pelado, sem nada. Ou então vocês trocam, um vai voar, outro fica aqui, vocês ficam... Já falei, Rafa vai andar comigo, com o Carlinhos, com o Cardão. Mas tem que deixar a gente aqui pro nosso Primavera. Ele tem que arrumar umas malas aí um pouco, cheio. Faz tempo que ele já tá aqui numa zona de conforto. Ô, Rafa, e aí você mora em Indaiatuba desde 2020. Você tá morando aqui também, professor, em Indaiatuba? Eu tenho ficado, mas devido a essa situação da minha família, né, eu por estar próximo, venho, né? Isso é uma vantagem também de Indaiatuba. Próximo a São Paulo, com certeza. Você tá morando em Indaiatuba, Rafa? Tô, desde 2022, né? Eu sou cidadão de Indaiatuba. Porque eu tenho minhas filhas do primeiro casamento em Araraquara, que sou natural de Araraquara, e minha terceira filha do mesmo relacionamento em São Paulo. Então, o escritório, né, do empresário aqui em Campinas. Então, assim, logística, tudo. Tem muitos amigos aqui em Itu, Jundiaí, Campinas, na região toda. Então, assim, mas unir o útil ao agradável, né? E eu falei, sem falar eu amo essa cidade, cara. É isso que eu ia perguntar. Segurança, pô, a cidade sempre limpa, tranquila. Eu falo, pô, a gente já passou por várias cidades, assim, estados, né, meu? Perigosos. Você, às 11 horas da noite, passar em frente ao parque, ver o pessoal correndo com o telefone ali, tirando fotos, fala, ai, que beleza, né? Você não vê isso em outras cidades. 11 horas da noite, o pessoal tá tudo guardado, quieto, o medo de ser assaltado. Isso a gente tem uma segurança muito boa aqui, né? Sem falar a qualidade de vida. Você ir num final de semana ali no parque, sentar ali embaixo de uma árvore, ver o pessoal fazer piquenique, aniversário, churrasco, cara,
posso falar, você não vê em outros lugares, assim, aqui no Brasil, tá? Não tô falando só em São Paulo, eu nunca vi. Já morei em BH, morei em Floripa, em Recife, né? Então, assim, eu nunca tinha visto isso. Então, isso me trouxe também uma tranquilidade de poder estar aqui. Então, quando posso, trago minhas filhas. Quando não, vou para Araraquara ou São Paulo. Então, isso me facilitou muitas coisas. Tem uns botecos bons aqui também, né? Mas aí não tem tempo, né, Fê? É difícil. E agora? Eu não brinquei, ó. Isso já vai ficar aí, pessoal que tá assistindo a gente. Eu falei assim, Fê, a gente sendo campeão, a gente vai começar a fazer uma baldeação pela Indaiatuba toda. Vamos parar ali, opa, aqui, ó. Vamos sentar aqui, tomar um negocinho. Não conseguimos ainda, né? Não conseguimos ainda, mas fica preparado aí. Começa então, né? Quando a gente parar em algum estabelecimento aí, já sabe que a gente quer um agrado, né? Ô, professor, e para o senhor, professor, o que significa Indaiatuba aí, que o senhor está conhecendo também aqui e começando esse trabalho tão maravilhoso? É como o Rafa falou, uma cidade boa, mas eu falar pra vocês, eu pouco conheço, gente. Não desfruta ainda do que tem. Eu chego, como eu falei, 7 e pouco no clube, vou embora, né, 7, 8 da noite, 6, aí eu saio dali, o máximo que eu vou muito ali é pra igreja de Santa Rita, que é ali pertinho, né? Legal. Ah, Come o pastel ali do ladinho, né? Já comi, é gostoso, né? Então, é assim, fui uma ou outra vez só no parque, quando minha esposa consegue vir pra, né, fazer uma atividade, mas mais nada, assim, ainda não conheço quase nada. Não, mas vai ter aqui. tempo. Não, assim, logo vem botar aqui o Rafa vai levar você ali no Boteco do Chile, vai levar no Sagrado ali. Resumindo, esse tempo todo eu tive antes do Fer chegar, porque agora nós não tem. A gente só fala, correria, né? Helena, a gente fica ali dentro do clube ali, uma hora ou outra o Fer fala, vamos dar um pulo na academia, vai, porque assim, também chega uma hora que a gente fica cansado, né? Mas o tanto que o Fer se dedica ao que ele faz é impressionante, cara. Eu falei assim, eu não me vejo nesse perfil. Né? O Fer é muito diferente. A gente fala, né? Não tem um certo ou errado. Tem modos diferentes de trabalhar. Sim. Né? E o Fer, ele é doente pelo que ele faz, cara. Doente. E não é à toa que Isso é bom que os resultados estão aí, né? Perfeitamente. Não é à toa que ele tem, Isso prova que tá no caminho os números certo. dele aí. Né? O Fer, hoje é que eu posso falar, né? O Fer, ele não tem essa questão de vaidade, questão de mídia, não. Porque o Fer já era para estar, assim, muito mais bem falado aqui em São Paulo. Ele trabalhou muito tempo no Nordeste. É um gabaritado, com certeza. Muito. É só você pegar os números dele, né? Não fica fazendo propaganda, não. Deixa ele aqui no Primavera. Quieto, Eu posso fazer porque é um cara muito Para com consciente, isso. cara. Assim, é a palavra dele, o que ele fala pra você, pronto, tá ali. É o que eu falei, eu tenho aprendido muito com o Fer. Né? E sempre falo também, eu gosto de falar do nosso magrelo do Carlinho, porque o Carlinho é um filho pra ele, né? Que trouxe junto, é um moleque muito inteligente. Jovem que a gente trouxe. Jovem, cara, tem um futuro promissor também. Assim, a gente não pode deixar de esquecer de ninguém ali dentro do Primavera. Acho que é até legal, acho que um dia tá todo mundo ali, fazer uma matéria com todo mundo, para conhecer um pouco de cada um. Porque é o que você fala, é o nós. Não é o eu, é o nós. A partir do momento que você botar o eu na frente, eu uso muito uma coisa assim, quando o bico do avião embica para baixo, pra você puxar ele de volta, a gente não é piloto, mas a gente sempre escuta. E aqui não tem isso. É sempre a gente, nós, todo mundo junto, cada um dando a sua opinião. O Fer dá muita abertura para isso. Acho que isso é o que é o legal. Eu falei, o Fer veio para acertar mesmo o que faltava aqui dentro do Primavera. Gente, é sensacional ter vocês aqui. A gente espera que vocês continuem, que renovem aí por mais tantas temporadas, mas a gente também, se não o fizer, a gente deseja aí sorte, agradece como bons indaiatubanos que somos, né, nascidos e criados aqui, a gente agradece a vocês aí por todo esse trabalho, mas torcendo que vocês fiquem aí pelo menos mais um tempo aí, para que ajudem nessa reestruturação do clube, vocês que já estão acostumados, porque eu acho que esse negócio do trabalho que fica mudando o tempo todo, o Brasil desculpa, mas é foda, né? Toda hora troca técnico, troca de não sei o quê, então você acaba não tendo, o time não tem identidade. Perfeito. Sim, o Palmeiras eu brinco assim, mas cara, o Abel Ferreira tá... O sucesso, olha, né? o sucesso desse treinador, entendeu? O tempo para preparar também. O Voivoda no mundo, Fortaleza. Para implantar uma ideia. Aquele técnico também que nem é muito falado, que é do São Bernardo, que é um careca, o Catalá, Ricardo Catalá. Um técnico que estava fazendo um trabalho lá há um bom tempo no São Bernardo também. Isso. Então, assim, eu acho que tomara que vocês fiquem um tempão aí para ajudar o Primavera a se estruturar, e enquanto a gente, no espaço de mídia, tá disponível para vocês, a hora que vocês quiserem dar um recado, xingar alguém, a gente vai lá. Tá liberado. Tá liberado. Gente, obrigado pela participação de vocês, boa sorte, sucesso.
que você renove logo, que a gente conquiste esse acesso na Copa Paulista, que, pelo jeito, é tão importante quanto a 2 do Paulistão, porque aí sim a gente pode entrar de fato no cenário nacional. Obrigado, gente. Sem dúvida, nós que agradecemos. É um prazer, um privilégio estarmos aqui. A porta do clube também está aberta sempre a vocês, tá bom? E todo o sucesso do mundo, que Deus os abençoe. Muito obrigado. Valeu, Rafa, Rafa. obrigado. Obrigado, eu que agradeço. É sempre bom a gente estar aqui passando um pouquinho do que é o dia a dia, né? O pessoal não tem muita noção de como que é. Acho que eu falei, né? Acho que esses podcasts que tem, eu acho que é muito bacana, porque você fica muito natural, né? Aquela coisa formal, não, né? E acho que isso traz uma leveza, porque a gente sente à vontade, fala muito do coração mesmo. Então, é como o Fer falou, a porta do clube está sempre aberta para vocês e a gente está muito feliz com tudo. E eu tô do lado de vocês, eu tô torcendo aqui para ficar, cara. Eu já falei, Fer, não vai embora, não, porque tem muita coisa pra gente vencer aqui ainda, mas a gente sabe que tem muita coisa para ser resolvida ainda. Nossa, mas obrigadão vamos comemorar esses 100 anos aí do Primavera com muita alegria ainda. Chopp pra todo mundo. Open Chopp em geral. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto. Segue a gente aí nas redes sociais, @7 Indaiatuba. Inscrevam-se no nosso canal TV7 para não perder nenhum programa. Grande beijo e vai Fantasma, hein? É isso aí, Fantasma Detuano. Um abraço.